Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos os filhos do bem, os filhos de Deus, aqueles que só querem o bem para os outros e que fazem o bem para os outros, tá? Bom, mais uma vez nós estamos aqui para continuando, o nosso projeto sobre os relatos das obras da raiz. Gostaria de falar da quarta obra da nossa raiz, né? Que ela não é uma obra escrita por mim, e sim por um dirigente da nossa casa. Esse é o momento de falar sobre isso, porque como todos aí sabem, ou se não sabem vão ficar sabendo, o nosso irmão Marcos, ele agora também é dirigente da casa, comandando rituais às segundas, quartas-feiras de cada mês, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a obra que ele escreveu. A quarta obra da raiz, né, vamos dizer assim, estou seguindo aí um cronograma, é a obra Descortinando a Umbanda, essa daqui. Relato de um Neófito, tá? Então, essa obra, ela foi, como eu disse, ela foi escrita pelo dirigente Marcos, que é nosso filho aqui da casa, e basicamente é uma obra para estudantes, para neófitos e simpatizantes. Qual é a diferença do estudante para o neófito, né? O estudante é aquele que não está apenas, ele não foi iniciado na Umbanda ainda. Ele apenas está estudando, pesquisando, né? Vendo formas de trabalhar ou não, ou simplesmente ele simpatiza, né? Tem um estudante que estuda, mas não está dentro, e o simpatizante, que é aquele que gosta, também está ali estudando, e o neófito é aquele que foi iniciado. Uma vez que você está dentro da religião, você é um neófito, você é um iniciado. Então essa obra, ela é para esse nível de público, tá certo? Ela se baseia, né, na vivência de Santé do médium Marcos Aurélio, que passa a ser de neófito a dirigente da raiz, né? Então, eu acho que aqueles que estão na caminhada, eu acho muito interessante que leiam esta obra, né? Então vamos falar agora dos capítulos. O primeiro capítulo, ele fala sobre a infância do dirigente Marcos, como que tudo começou, né? Ele vai fazer um relato aí de onde ele nasceu, enfim, quais são as vivências que ele teve ali na infância. Segundo capítulo, a primeira manifestação mediúnica. Então vai dar um salto aí, né, na vida, e ele vai relatar qual foi a primeira manifestação mediúnica dele. É interessante, né, que o Marcos, ele é um cara que ele passou um longo período da vida dele sem ter nenhuma manifestação mediúnica. Nenhuma. E de um período da vida dele, assim, de um período muito curto, né, no livro vocês vão saber melhor, ele teve uma manifestação forte, vamos dizer assim, convicta, que trouxe ele a estar onde está hoje, que é um dos dirigentes da raiz. De muitos que virão, se assim nosso Pai Oxalá, Zambi e Tupã permitir. Capítulo número 3. Razões das quedas dos médios. Se vocês acompanham a nossa raiz, sabe que eu toco muito nesse assunto, né?
Já tem vídeos aqui no nosso canal sobre isso, mas é muito interessante que vocês vejam um relato dele sobre as razões das quedas dos médiuns, né? Banhos vibracionais é o 4º capítulo, e confirmações de lei de Pemba. Se você está no caminho, se você é um neófito, ou apenas um estudante, enfim, você tem que saber sobre os banhos vibracionais e as confirmações de lei de Pemba. Não é ficar riscando pontinho de estrelinha, meia-lua e etc. É uma coisa muito profunda. É uma coisa cosmogônica. E para que servem os banhos de fixações vibracionais? Também é uma coisa muito esotérica e importante você aprender. Capítulo número 5. O prelúdio de um dirigente. O que é preciso para se tornar um? Então, se você que está neófito e pode ser que tenha a obrigação de ser um dirigente ou conhece alguém, nesse capítulo, o que é preciso para se tornar um, né? O prelúdio de um dirigente, eu acho que ele faz um resumo detalhado, se é assim que eu posso dizer, do que realmente é preciso para ser um dirigente de Umbanda. Sério, respeitado. Capítulo número 6. Os elementos da magia. Muito importante vocês saberem o que é e quais são os elementos que a magia compõe. Magia branca de Umbanda, magia de força e de luz. Número 7, capítulo número 7, o juramento e o coração. Tá? Não pensem que é fácil você se tornar um dirigente ou você seguir a Umbanda. Existe o juramento que você faz, não para o seu mestre, mas sim para as suas entidades, para as entidades que te acompanham. Você faz um compromisso astral com eles. Não é uma bagunça, não é uma coisa de entra e sai toda hora. Existem as quedas? Existe. Está aqui, no livro. Mas também tem o compromisso e o coração. Eu acho muito importante vocês entenderem sobre isso. Capítulo 8. O Cambono. Ninguém dá valor ao Cambono, porque não entende o que é um Cambono. Quem dá valor ao Cambono realmente entende o que ele é e sabe o porquê dele estar naquela condição. Dando um spoilerzinho aqui, a pessoa é Cambono porque ela tem menos resgates do que você que é médium corporativo. Tá? Então toma essa daí, bem no meio do seu peito. Capítulo número 9. A história de uma vida sacrificial. Então, todas as religiões, todas as culturas falam sobre o sacrifício que você tem que fazer para servir ao astral e para servir a Deus. Por favor, esse capítulo é muito importante e vocês vão entender que não há sacrifício nenhum que não possa ser feito de uma forma correta, de uma forma coesa, tá? Capítulo número 10. Minhas experiências versadas na vivência de Santé. As experiências do dirigente Marcos inversos ali na vida de Santé, que é o título praticamente desse e-book, né? Muito interessante, encerra o livro com chave de ouro. Eu acho que todo mundo aí vai gostar de ouvir as experiências. Provavelmente terá aí um capítulo número 2, né? Um outro também de um outro médium da casa, que eu acho que vocês vão gostar também. Tá certo?
Meu irmão, minha irmã de fé, se você está interessado em aprender mais sobre a Umbanda e a raiz de Pai Tomás, olha só. Bom, meus irmãos e irmãs de fé, espero que vocês tenham gostado aí desse relato. Espero que vocês possam aproveitar esse livro que faz parte do nosso conjunto, né? Dos livros da Raiz, para que você possa entender de forma correta o que significa a Umbanda e o que significa a nossa raiz, a princípio, a raiz do Pai Tomás, tá? Dentro da religião de Umbanda ou a Umbandã. Força, fé e luz no caminho de todos e um saravá fraterno a todos.